Aprofundando o tema do vídeo anterior sobre o vício, uma experiência que precisa ser menos julgada e melhor compreendida, a gente vai relembrar um pouquinho aqui que existem pelo menos 3 intensidades de vício, né? Leve, moderada, grave, e que os objetos eleitos para que esse amortecimento de dores muito profundas aconteça são variados, diversos: o álcool, a comida, sexo, compras. Não importa se o objeto do vício é legalmente autorizado, é ilícito, até porque muitas vezes ele está muito bem investido, muito bem revestido. Existe, por exemplo, o vício em consumir terapias espirituais, o vício em estar alimentando uma autoimagem idealizada, porque isso me protege de olhar para as minhas sombras. Existe o vício em estudar, existe o vício em trabalhar, existem vícios que estão muito bem revestidos, porque são socialmente estimulados, trazem um bom status, trazem uma boa imagem e trazem também ganhos secundários muito interessantes. Secundários porque a primeira experiência de dor é a dor do excesso, a dor da culpa, do vazio que reaparece depois desse amortecimento, mas tem os ganhos secundários, que às vezes é muito difícil para eu soltar. A gente aprofunda isso em terapia e vai observando que ganhos secundários é esse, se eu estou pronta para ir renunciando a eles, porque vai ser necessário, se eu quiser realmente me libertar de determinado vício, tá? Então a gente vai agora, gente, aprofundar como tratar um vício. Como já foi explicado no vídeo anterior, o vício ele se alastra por todos os corpos de um ser humano, tá? Corpo cognitivo, corpo emocional, corpo sensorial, corpo físico. Por todos os corpos, o vício vai desenvolvendo ramificações neurológicas para que ele possa se manifestar e continuar eficazmente amortecendo as minhas dores, certo? Então, não ajuda muito a gente dizer para alguém: nossa, você já está com câncer de pulmão, para de fumar. Se fosse fácil assim, né? Ninguém fumava, ninguém tinha sobrepeso, ninguém transava excessivamente com vários parceiros em pouco espaço de tempo e sentia culpa depois, ninguém comprava tanta coisa que depois viu que não vai usar. Lidar com o vício não é fácil. É importante que a gente não superestime essa experiência, mas é importante também que a gente não subestime, que compreenda que uma série de ramificações neurológicas foram construídas aí desde a infância e que vão precisar de um acompanhamento não só multi, mas interdisciplinar sobre todos esses corpos, para que esse vício vá se dissolvendo, para que você possa ir se desidentificando dessa forma de existir. Porque se está doendo é porque está subtraindo o teu desenvolvimento. O que leva alguém a procurar se curar de um vício é porque a subtração, a humilhação do ser por aquela escravidão química, ela vai se tornando muito evidente e muitas vezes insuportável. Aquela tendência atualizante para o desenvolvimento que eu citei no primeiro vídeo, ela vai cobrando uma fatura cada vez mais alta, com juros bem altos, para que a gente possa nos confrontar com o final da linha. Opa, aqui não dá mais, eu preciso me libertar disso. Sem julgar porque é bom, que é bonito, que é feio, que não pode, que é lícito, que não é. A questão não é essa. Julgamento não ajuda em nada, a questão não é essa. A questão é saúde. Saúde é tudo que me eleva para a minha melhor versão de mim mesma, e doença é aquele modo padrão de comportamento que subtrai a minha potência. Então, uma hora eu vou ter que entrar em contato com isso e ver esses conteúdos que estão escondidos por esse amortecimento. E aí vamos entrar então nas formas de tratamento. Como ele atinge diversos corpos, você vai precisar de uma equipe interdisciplinar, de um nutricionista, né? Um nutricionista que possa montar um cardápio para você
que te promova o máximo de sensação de prazer saudável e de satisfação, seja qual for o vício, certo, gente? O buraco negro, ele é o mesmo. E ele arde tanto que não interessa o que a gente está pondo dentro dele, se é álcool, se é comida, se é sexo, o que interessa é a sensação de preencher. Ai, para que eu não entre em contato com esse ardor desse vazio. Então, independente de qual seja o objeto do seu vício, mesmo que seja um vício só a nível de pensamento, um transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, um vício de reclamação, eu preciso de intervenções na minha alimentação que me dê a sensação de eu tô nutrido, de saciedade, para facilitar que eu possa ir me libertando. Ficou claro? Certo? Diminuir o açúcar, dosar bem o sal, exatamente para ir criando as condições físicas adequadas para que eu toque a minha força de superação na máxima potência. Da mesma forma, eu vou precisar de um psicólogo, alguém que facilite o meu processo, que segure a minha mão quando eu for adentrando alguns quartos, alguns quadrantes do meu inconsciente que guardam memórias que eu fiz todo o esforço do mundo através dos amortecedores para esconder. Memórias de abuso, abuso psicológico, abuso sexual, memórias de rejeição, de frustração, de repente eu fui adotado, ou soube que a minha mãe tentou me abortar, ou meus pais foram perfeitos, mas eu não encontro sentido na vida e eu me preencho de qualquer coisa porque eu não consigo suportar esse vazio, né? Então eu vou precisar de um psicólogo que segure a minha mão para que eu faça essa travessia de uma forma confiante, realmente confiante de que eu vou chegar do outro lado, tá? Muitas vezes também, dependendo do grau de comprometimento do vício, você pode precisar também de uma intervenção medicamentosa. E aí a gente conta com o psiquiatra também, porque o psicólogo não receita medicamento, tá? Então a gente vai contar com o psiquiatra também em paralelo com o processo de psicoterapia, para que ele possa de repente receitar uma dose de antidepressivo, uma dose de ansiolítico, de algum anticonvulsivante que às vezes faz, às vezes de antidepressivo, contar com essa ajuda para que a gente possa ter uma base química mínima, para ter vontade de tomar um banho, para ter vontade de sair para locais novos, para ter vontade de explorar outros tipos de experiência que até então eu não pensei em explorar porque o vício estava tapando tudo. Era cocaína direto, era compra direto, era o mesmo hábito direto. Então, quando eu for trabalhando para me retirar desses comportamentos de vício, eu vou precisar de um programa interdisciplinar para preencher a minha rotina com variáveis novas. Introduzir variáveis novas positivamente orientadas que possam preencher esse buraco, mas não mais de uma forma inconsciente. Eu já vou estar aí em psicoterapia, em constelação familiar, em meditação, investigando e compreendendo quando foi que esse buraco nasceu e de que formas eu fui alimentando ele, do quanto eu me subtraí por ele, do quanto eu posso somar se eu me libertar dele. Compreende? Então eu vou precisar de um programa que me ofereça uma rotina de base, uma rotina de segurança que conta com exercícios físicos, e aí você pode contar também com o educador físico, que te oriente uma série de exercícios aeróbicos. Por que é aeróbico? Algo que você hiperventile o teu sistema e acelere o processo de desintoxicação química provocada pelo vício, até vício de pensamento. Eu sempre reforço esse ponto que parece que é menos importante, mas não é. O workaholic, por exemplo, alguém que trabalha compulsivamente, que é viciado em trabalho, ele está o tempo inteiro liberando na corrente sanguínea substâncias químicas estressoras, intoxicantes. Então ele fica com o sistema todo intoxicado. Então o exercício físico aeróbico, que você hiperventile, vai acelerando esse processo de limpeza, esse processo de purificação dos corpos cognitivo, emocional, físico, desse padrão de estresse, de excesso de trabalho.
de excesso de comida, excesso de álcool, a uma limpeza de fígado também, né? Então a gente pode ir contando com tudo isso. E meditação também. A meditação abre campo para experiências transpessoais que vão nos unindo ao todo. Vai nos tirando da dimensão de separado, de que algo falta, de que eu estou isolado, e vai nos conectando com dimensões maiores da existência. E isso também vai trazendo nutrição. Olha que interessante.